para um ligeiro estudo, né, sobre a doutrina espírita. E para harmonizar o ambiente onde nos encontramos, vou ler uma página do livro Palavras de Chico Xavier, de Emmanuel, Psicografia do Chico. Ele diz assim: não há ninguém desamparado. Assim como aqui na Terra, na pior das hipóteses, renasceremos a sós, em companhia de nossa mãe, mas nunca sozinhos, pois no mundo espiritual também a providência divina ampara todos os seus filhos, ainda aqueles considerados os mais infelizes pelas ações que praticaram e que entram no mundo espiritual com a mente barrada pela sombra que eles próprios criaram em si mesmos, ainda esses têm o carinho de guardiães amorosos que os ajudam e amparam no mundo de mais luzes e mais felicidade. Então agora vamos procurar nos acomodar, fechar os nossos olhos, deixar que o nosso coração bata compassadamente e trazer para esse ambiente a concentração dos nossos pensamentos, para que, junto com os benfeitores dessa casa e os espíritos amigos enviados por Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, podermos, encarnados e desencarnados, recebermos as bênçãos do plano superior, renovando nossas energias, trazendo boas vibrações, e com essas vibrações o consolo, a cura, o alento para as nossas dores, angústias e sofrimentos. Que nós possamos, na tarde de hoje, usufruir desses momentos que aqui passarmos, para aprendermos um pouco mais sobre a nossa vida terrena e espiritual, para que possamos caminhar seguindo a luz divina e espalhando por onde passarmos a boa nova que Jesus nos ensinou e espalhando também amor, carinho, auxílio a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. E assim, na certeza de que já estamos todos envolvidos pelo abraço divino, pedimos permissão para iniciarmos mais uma tarde de atendimento interno em nossa casa de missão. Que assim seja. Então hoje é a nossa terceira terça-feira do mês e a casa escolheu para essas terças-feiras tratarmos sobre o tema dos desencarnados. E eu fiquei pensando no que eu queria falar, né? O que eu iria trazer aqui para vocês. Eu me lembrei de uma coisa que sempre me vem à mente, né? Porque todos nós já temos algum desencarnado no plano espiritual, sejam amigos, sejam entes queridos. E eu sempre fico pensando, como será que eles estão lá? Né? Será que podemos fazer alguma coisa por eles aqui na Terra? E a gente sabe que, para muitos de nós, a morte, o desencarne, é uma coisa ainda muito complicada, mexe muito com os nossos sentimentos e emoções, e a maioria de nós não está preparada para isso. Mas para os desencarnados, também não é fácil se desprender dos laços que eles têm aqui na Terra e partirem para um plano espiritual. Então, é uma situação para eles, para os desencarnados, complicada, principalmente se eles não vêm se preparando aqui nesta encarnação para este momento, que é o que a gente mais tem certeza na vida, que uma hora todos
todos nós iremos fazer essa passagem. Então, aqueles desencarnados que se encontram muito apegados ao plano material, às coisas materiais, aos seus entes queridos, serem uma dor muito grande com essa separação, não compreendem o que está acontecendo, né? Então, muitos de nós gostariam de saber como podemos ajudar essas pessoas, esses espíritos, né, que já desencarnaram. Será que nós podemos levar a luz para eles, para que eles possam seguir caminhando também lá no plano espiritual, evoluindo, né? E a gente pergunta, será que eles estão bem? Será que eles estão mal? Como será que eles estão? E isso nos angustia muito, porque é lógico que a gente quer que todos eles estejam bem no plano espiritual. Mas esse estar bem é muito relativo para nós, porque para nós estarmos bem aqui na Terra é nós termos as nossas condições básicas, né, supridas. É a gente morar bem, ter um bom emprego, né, ter uma situação que nos permita viver confortavelmente, sem grandes preocupações. Então é termos dinheiro suficiente para suprir as nossas necessidades e até os supérfluos, conforto, né? Fazer o que a gente gosta, ter saúde física e mental, ou seja, termos as nossas necessidades supridas e estarmos satisfeitos com a vida que a gente leva. Então, essas condições físicas, né, nos sustentam aqui materialmente, nos dão conforto e estabilidade para vivermos a nossa vida. Mas quando nós atravessamos esse limiar entre a vida e a morte e chegamos lá no plano espiritual, nós não temos mais esse suporte, essas esporas materiais que nos sustentam aqui, né? E aí, o que vai aflorar lá no plano espiritual é realmente a nossa essência, é o que aqui muitas vezes nós ocultamos dos outros e até de nós mesmos, né? Então, aqui no plano físico, é muito fácil a gente dissimular o nosso interior. Então, a gente se depara, por exemplo, com um homem arrogante, mas ele pode fingir que é humilde. E a gente, a vida inteira, encara aquela pessoa como uma pessoa tão humilde, mas na verdade ele é muito arrogante. Ou então um egoísta que até faz grandes contribuições em dinheiro, né, para as instituições, mas ele na verdade está querendo suprir uma vaidade dele, ser lembrado, né, ser aclamado. Olha, aquela pessoa ali é tão benemérita, né, espalha o dinheiro nessa instituição, naquela outra, mas ele o faz por orgulho, mas esconde isso através dessa suposta caridade, né? O homem, muitos de nós também fingimos ser honestos quando na verdade somos mentirosos e ladrões, mas nós conseguimos ludibriar as pessoas tendo uma postura na sociedade e uma postura dentro de casa. Então nós podemos enganar essas pessoas durante vários anos aqui na Terra. A gente veste uma máscara, né, de uma pessoa, quando na verdade nós somos outra completamente diferente. Então aqui, enquanto estamos vivendo encarnados, é muito fácil a gente fazer isso. Se mostrar ser uma pessoa, quando na verdade somos outra bem diferente. Mas, quando nós chegamos lá no plano espiritual, essa máscara não existe mais, não funciona mais lá. Porque nós nos mostramos como realmente somos. Nós nos vemos como nós realmente somos. Então, nem a nós mesmos nós conseguimos enganar. Aí, que na sexta-feira passada, nós tivemos a palestra aqui do Hélio de novo, né? E ele falou sobre a reforma íntima. E é por isso que a gente
bate tanto, né? Bate sempre nessa tecla da reforma íntima. Porque se nós temos aqui na Terra a oportunidade de nos melhorarmos, por que esperar a próxima encarnação? Ou por que esperar o nosso desencarne para ser colocado na nossa frente quem nós realmente somos? Porque lá nós não conseguimos mentir para ninguém, porque os nossos pensamentos afloram, né? Todos os espíritos que ali estão percebem perfeitamente quem nós somos, e o pior, nós também. Então a gente vê que vivemos aqui na Terra iludidos, achamos que éramos muito bons, muito caridosos, quando na verdade éramos orgulhosos, vaidosos, né, egoístas, mas a gente não se deu conta disso, ou não quis se dar conta disso, porque é muito difícil a gente se deparar, né, com essa nossa imperfeição, porque a gente sabe que precisa mudar, que precisa trabalhar nela para que ela evolua para uma coisa melhor. E muitos dizem assim, pau que nasce torto, morre torto, tem esse ditado, né? Mas não, gente, nós podemos mudar sim. O que nós não podemos fazer é mudar o outro, mas mudar a nossa essência nós podemos, tanto aqui no plano material quanto no plano espiritual. Só que se a gente conseguir fazer essa mudança aqui no plano material, quando nós passarmos para o espiritual, iremos conseguir evoluir lá mais rápido, né? Então a gente vê que o espírito que, né, desencarnou, ele vai se encontrar bem lá no plano espiritual se ele aqui foi uma pessoa boa. Mas se ele aqui na Terra, nessa passagem, ele foi uma pessoa má, de más atitudes, de má índole, ele continuará sendo o mesmo lá no plano espiritual. Ele não deixará de ser mal só porque partiu para o plano espiritual. Essa passagem não modifica ninguém, porque isso depende do nosso esforço próprio. Essa evolução do bem para o mal, das imperfeições, a caminho da perfeição, só se dá quando a gente realmente quer fazer essa mudança e quando a gente trabalha para isso. Então, após a morte, a alma não pode jamais sentir-se bem se ela não tem o bem dentro de si. Aí a gente pergunta, nossa, mas será que eu estou sendo bem aqui na Terra? Será que eu estou sendo um homem de bem aqui na Terra, como eu deveria ser? A gente pode ver pelas nossas atitudes, pela nossa consciência. E quanto mais a gente tem a consciência aflorada, mais ela nos indica se estamos trabalhando para o bem ou se ainda pisamos na bola, que normalmente é o que acontece, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa melhorar.
rancoroso, cheio de mágoas, né, com desejos até de vingança. E aí é que ele vai precisar das nossas orações, dos nossos bons pensamentos, para que ele ache o caminho da luz, né? Então, embora não se possa afirmar com certeza, né, que aquele determinado espírito está bem e já recuperado da desencarnação, a gente pode ter uma ideia da condição dele na espiritualidade. E nós aqui no Atendimento da Terra recebemos muitas pessoas, né, que vêm com essa dúvida: mas eu tive um sonho com o meu irmão, com o meu pai, né, com um amigo meu, e ele estava assim, num ambiente escuro, estava assim, transtornado. Então, é sinal de que aquela pessoa não está bem, aquele espírito não está bem lá no plano espiritual. E ele veio através dos pensamentos até nós justamente para pedir ajuda, para pedir que a gente emane boas vibrações para ele, para que ele possa encontrar o caminho da luz. Então, nós podemos sim ajudar esses espíritos a encontrar o caminho da luz, pensando neles com amor, né, com boas vibrações. Então, ao passar para o mundo dos desencarnados, a pessoa não se transforma em anjo. Somos o que somos, em qualquer lugar que estejamos. Porque a depuração espiritual não vem sem esforço próprio. Então, assim como aqui na Terra nós precisamos trabalhar a nossa reforma íntima, lá também no plano espiritual nós precisamos trabalhar a nossa melhora espiritual, para quando reencarnarmos, a gente já venha numa outra condição de espíritos mais esclarecidos, espíritos mais aptos a dar conta da sua nova missão aqui na Terra. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, é mesmo que a condição do desencarne, né, não podemos saber, mesmo aquele desencarnado que aqui na Terra teve uma vida atribulada, uma vida complicada, uma pessoa que não fez boas ações, mesmo assim, essa pessoa, esse espírito não está desencarnado. Então a gente não pode generalizar nada, porque nós ainda não temos conhecimento suficiente para dizer é isso ou é aquilo. Então, muitos dizem que não se deve orar pelo suicida porque ele tirou a própria vida. Mas Deus olha para aquele espírito e ele conhece as razões do porquê que aquela pessoa atentou contra a sua vida. E Deus não desampara filho nenhum, por mais perdido, vamos dizer assim, que tenha sido aquela pessoa aqui na Terra. E cada caso é um caso, é diferente das nossas leis divinas que estipula: roubou, tem que ir preso. A justiça divina é diferente. Ele analisa, né? Deus analisa o que aconteceu com aquele filho dele que foi levado ou tomou aquela atitude por escolha própria. Por quê? Para que ele fez aquilo? Então a justiça divina não condena, ela dá oportunidades, e cada caso é um caso analisado diferentemente, não é uma coisa genérica, né? Então a doutrina espírita nos ensina que após a desencarnação, o espírito passa a viver conectado com aqueles espíritos que têm as mesmas ideias dele, os mesmos pensamentos afins. Então, se ele era uma pessoa egoísta, se ele era uma pessoa que se envolvia com drogas, tinha outros vícios, lá no plano espiritual, ele vai se juntar a esses mesmos espíritos. E aí, o que a gente pode fazer para ajudá-los, né? Fazer as nossas orações, os nossos bons pensamentos. E aí as pessoas perguntam: mas
O Espírito sofre tudo isso e o Livro dos Espíritos nos responde, tem a seguinte pergunta: quando o Espírito diz que sofre, de qual natureza é o sofrimento? E aí os Espíritos respondem: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, quando ele chega no plano espiritual, ele entende o que ele fez e o que ele deixou de fazer aqui na Terra. E isso traz uma angústia muito grande para ele, porque ele vê as suas falhas, as suas imperfeições. A dor que sentem não é uma dor física, é um sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira que viveu na Terra. Então, é por isso que a gente fala sempre do orai e vigiai, da reforma íntima, porque o que nós plantarmos aqui na Terra, nós vamos colher aqui e também no plano espiritual. Nada vai passar batido lá em cima, pode até passar aqui, pode até não colhermos os frutos, né, das nossas más inclinações nessa encarnação. Mas lá no plano espiritual, quando chegarmos lá, vai passar como se fosse um filme, tudo o que nós fizemos e o que deixamos de fazer. Então, o sofrer do espírito desencarnado resulta dos laços que o prendem aqui na matéria. Então, a morte para muitos é uma libertação, mas para outros é uma escravização, principalmente se ele viveu aqui na Terra muito apegado aos bens materiais. Quanto mais apegado ele for aos bens materiais e aos seus entes queridos, mais ele vai se sentir escravizado lá. Porque, imaginem só, eu sou tão apegada à minha casa e de repente eu desencarno e tenho que largar a casa aqui. O meu filho é minha propriedade. Como que eu vou fazer agora se ele não está mais ao meu lado lá? Então isso é uma angústia muito grande. É por isso que a gente fala sempre, vamos procurar nos desapegar das coisas. Eu posso adorar a minha casa, o meu carro, mas eu tenho que saber que eu vivo sem isso, né? Aquilo não faz parte da minha essência. O que faz parte da minha essência são os meus pensamentos, as minhas atitudes, né? Mas, como eu torno a dizer, todos os espíritos são auxiliados. Nenhum filho de Deus fica desamparado. Mesmo os que tiveram aqui na Terra uma vida desregrada, quando eles buscam sinceramente o auxílio, eles são ajudados. Então, como nós podemos fazer? Devemos ajudar não atrapalhando. Essa é a melhor forma. E como não atrapalhar? Não termos pensamentos de revolta, não evitarmos ficar pensando naquela pessoa que partiu toda hora. Essas coisas fazem com que a pessoa, o espírito, fique cada vez mais preso aqui na Terra. Nós, lógico que podemos pensar naquela pessoa, né? Podemos conversar com amigos sobre aquela pessoa que partiu, mas sem fazer estardalhaço, sem grandes comoções, né? E principalmente não ficar relembrando as circunstâncias do desencarne daquela pessoa, principalmente se foi de uma maneira trágica. E se a prece já é o melhor presente, um benefício maior para nós aqui encarnados, imagine só para eles desencarnados. Eles percebem muito mais, é como se a gente criasse um canal, né, do nosso pensamento para com o pensamento do nosso ente querido. Então ele capta essas boas energias. Então a oração tem o poder de suavizar as suas dores espirituais, né? Então aquela perturbação que ele está sentindo é amenizada através das nossas orações. Então a prece é a expressão de um sentimento
que sempre alcança a Deus quando ditada pelo coração de quem ora. Quando oramos, nos ligamos a eles pelo pensamento e pela luz que irradiamos. Então podemos sim levar luz a esses desencarnados através dos nossos bons pensamentos. Relembrar as coisas boas que vivemos com eles, né? Os bons momentos que passamos e sempre fazer uma oração para que eles estejam bem, para que eles encontrem o caminho de luz, para que eles abandonem as mágoas, né? Abandonem o desejo de vingança, porque isso não vai levá-los a nada. E sempre aconselhando a eles que peçam ajuda, que peçam a proteção divina, porque eles serão ajudados. Os espíritos amigos estão só esperando que aqueles espíritos se arrependam e peçam ajuda, porque serão ajudados. Então, agora eu quero terminar o meu estudo de hoje com uma prece que o nosso amigo André Luiz nos deixou. Então, essa será a nossa prece de encerramento. E eu peço a vocês, então, que mentalizem não só os desencarnados que foram nossos entes queridos, nossos amigos, aquelas pessoas a quem quisemos bem, mas também a todos os desencarnados, né, que estão no plano espiritual e que precisam da nossa ajuda. Então vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar na oração que André Luiz nos enviou. Pai, ao longo da vida fui devolvendo a Ti muitos daqueles que amei. Um a um, às vezes os mais idosos, às vezes os mais jovens, foram retornando para casa, deixando para trás saudades que até hoje me é difícil suportar. Flores que trocaste de jardim, deixando em seu lugar o silêncio e a solidão. Hoje quero pedir por eles, a todos que de uma forma ou de outra estiveram ligados a mim nessa encarnação, para que os abençoe e guarde, a fim de que encontrem paz e serenidade no mundo espiritual. Muitos deles, Senhor, não obstante o coração generoso, afastaram-se do corpo através de enfermidades dolorosas e incuráveis que lhes minaram as forças até o final, deixando na memória de todos o exemplo da coragem e da fé em teus desígnios, sem esmorecimento. Outros, Senhor, desiludidos com as provas que lhes cabiam na derradeira existência, não suportaram e sucumbiram, afastando-se da carne pelo suicídio ou pelas drogas, arcando assim com o agravamento dos débitos que lhes diziam respeito, e por isso mesmo infinitamente mais infelizes que antes. Outros, Pai, deixaram para trás os mais belos e santos laços, desencarnando em pleno vigor juvenil, desfazendo-se assim de pesados grilhões passados e retornando com a leveza das aves para os ninhos superiores para descansar e prosseguir. Outros ainda, Senhor, deixaram o corpo como quem abandona fardo inútil após cumprida a tarefa, enveredando-se pelos caminhos da felicidade, engalanados de luzes e valores, conquistados pelo trabalho santo a que se dedicaram na terra em favor de todos os seus semelhantes. Representaram muito para mim. Para alguns eu pude dizer te amo, para outros não. No entanto, pela importância que tiveram em minha vida,
O meu amor há de lhe ser carinho constante com a lei, porque acredito que nada se desfaz com a morte do corpo, pelo contrário, se fortalece. Que hoje eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra, habitando em minha lembrança e em meu coração, com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nós terminamos o nosso estudo de hoje, agradecendo a presença de vocês, pedindo desculpa pela emoção, mas acho que vocês entendem. E vamos então agora para o trabalho.